A indústria criminosa dos desmanches de automóvel é muito grande. Quase 200 carros são roubados por dia em São Paulo. Para piorar, a polícia não consegue recuperar nem metade deles. Aqui no Estúdio Notícias da 7 está o especialista em segurança Jorge Lordello, para quem eu começo perguntando, ou agradecendo a presença aqui no Notícias da 7, perguntando: a atividade do desmanche não é ilegal, ela é uma atividade legal. Só que o desmanche tem que ter registro do que vende e deve dar nota fiscal, não é? Boa noite, Gamberini. Esse é o problema. O desmanche é uma atividade legal em todo o país. Só que muitos proprietários de desmanches, para ter mais lucro, acabam utilizando essa empresa legal de forma ilegal. No momento em que nós apertarmos essa fiscalização, na realidade, muitos desmanches acabam sendo fechados. No seu próprio programa, aquele dono do desmanche falou o seguinte: mas eu teria que ter sido notificado antes. Não. O comerciante, quando abre uma empresa, ele ganha um alvará, ele sabe como trabalhar. Agora, se trabalha errado, deve ter o seu estabelecimento fechado e também ser preso em flagrante se alguma peça roubada for encontrada em seu estabelecimento. Agora, por que aumentou tanto o número de roubo de automóveis? A explicação, Gamberini, é muito simples. O mercado brasileiro de venda de veículos novos e usados nunca foi tão grande. Paralelamente, quando você cresce a venda de autos usados e novos, você cresce também o pedido de mais veículos para serem furtados e roubados. Então, enquanto esse comércio começar a crescer, o comércio legal, paralelamente cresce também, infelizmente, o comércio ilegal de veículos roubados. Isso por quê? Porque tem mais acidentes, então as pessoas compram mais peças de reposição baratas. É verdade. Gamberini, só para você ter uma noção, de 25% a 30% dos seguros realizados ocorrem fraude. 25% de quem vai à delegacia fazer um boletim de roubo e furto de carro é fraudulento para ganhar dinheiro do seguro. 25% é muito por cento. 25% você tem esse problema em relação aqui no Brasil. E tudo isso por quê? A pessoa bate um carro, essa pessoa, quando ela não tem o seguro do carro, ela não quer perder aquele carro, ela faz o quê? Ela vai a um desmanche e procura peças. E para comprar peças mais barato, muitos proprietários de desmanches acabam pedindo para que marginais roubem esses carros e aí sim, ele pode vender peças muito mais barato e ganhar muito dinheiro. Só para você ter uma noção, um carro roubado, quando ele é vendido a um desmanche ilegal, ele custa mais ou menos de 800 a mil reais. Então o proprietário paga muito pouco e ao vender as peças picado, ganha muito dinheiro. Agora, como é que se poderia aumentar a segurança dos desmanches e evitar que eles vendessem peças roubadas? Então, esse é um problema que tem que ser mudado com a legislação. Hoje, qualquer veículo nacional, nós só encontramos 2 números gravados no carro. Primeiro é o número do chassi, segundo é o número do motor. Você não vai encontrar em nenhum desmanche um motor com o número raspado, porque o proprietário sabe que ele pode ser preso. Agora, no momento em que o Brasil entender que o carro novo ele tem que sair da concessionária com a marcação das suas peças com o número do chassi. Todas as peças? Todas as peças grandes, principalmente. Exemplo, a lataria, exemplo, os estofamentos, exemplo, as lanternas. Se você tivesse essa marcação do número do chassi em peças, você não teria esse problema que está gerando nos desmanches brasileiros. Quer dizer, isso porque haveria um cadastro de carros roubados, onde o número de peça roubado não poderia ser vendido, seria assim? É verdade. Qual que é o truque que o mau comerciante ele utiliza nos desmanches? Ele faz o quê? Ele tem um documento de um carro que bateu, então ele tem um documento de um carro X. Só que ele compra diversos carros parecidos ou iguais roubados. Então, quando o policial chega, muitas vezes ele apresenta uma nota fiscal, mas só que as peças são em muito maior número. E outra coisa interessante... Ele diz assim, esse banco aqui é daquele Santana que está ali, só que ele pode vender 50 bancos do mesmo Santana. Esse é o truque que as pessoas acabam ocorrendo. Agora, no momento em que você tiver maior número de peças do veículo sendo gravadas o número do chassi, você não vai poder encontrar esse tipo de atuação como ocorre hoje em todo o Brasil. Pois é, essa simples gravação de que o Lordello falou ajuda a resolver o problema do roubo de carros. Com a identificação do chassi nas peças, a chance do carro ser desmontado diminui em 60%. E é justamente a identidade do carro que é usada como arma contra furtos e roubos. Com o número do chassi gravado em várias partes do veículo, o ladrão fica desestimulado a levá-lo. Uma vez ela estando gravada, cair na mão de um órgão da polícia, ele vai ver que aquele carro lá é um carro que foi gravado, é um carro que foi roubado. E aí ele consegue rastrear e chegar até os bandidos. Então, uma vez o carro estando gravado, não interessa para a cadeia criminosa. São portas, capô, porta-malas, motor, partes importantes que com as gravações pretendem deixar o mercado do crime desabastecido.
O serviço custa, em média, R$ 180. Mas, por diminuir o risco de furtos em 60%, as seguradoras já dão abatimento para o cliente. Vimos ali na reportagem a marcação do chassi, das várias peças com os números de chassi naquela maquininha que picota o número. Por que as montadoras já não fazem isso quando vendem o carro zero? Porque não há uma exigência legal. Nós entendemos que o Congresso Nacional deveria criar uma legislação para que você pudesse numerar o maior número de peças. Nós verificamos na matéria que você apresentou que é muito barato você fazer isso no seu carro. Mas nós entendemos que o mundo caminha para que você faça isso de maneira quando o carro sai da concessionária. Eu vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, há mais de 20 anos, um carro sai da concessionária, até com a lanterna tem a gravação do número do chassi. Aí sim, nós inibiríamos os maus comerciantes a ter essa atividade do desmanche legal. Agora quero agradecer a participação do Jorge Lordello, especialista em segurança aqui no Notícias da 7. Obrigado também ao Tchalian e aos nossos entrevistados que falaram da atividade